Boa noite a todos! Como estão? Vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar online. Estamos no terceiro episódio do nosso quadro História Empreendedora e a nossa convidada querida, que ficou enferma essa semana, não pôde estar conosco na terça-feira e por isso que eu remanejei o quadro para essa sexta-feira. Ficou hoje porque ela conseguiu, ela está recuperada e estará conosco agora. Então estou muito contente pela recuperação da nossa convidada e por nós podermos seguir também com o quadro de História Empreendedora. Para quem não sabe, esse quadro ele foi iniciado com um propósito de fomentar o empreendedorismo no nosso país. Nós temos, por conta da pandemia que temos enfrentado no ano de 2020 e 2021, tivemos um afeto negativo na economia do país. E trazer as histórias dos nossos empresários aqui vem trazendo ideias a pessoas que buscam empreender no negócio ou que por o advento da pandemia tiveram que fechar o seu negócio. E esse quadro ele tem esse interesse de trazer não somente para os empresários que fecharam seus negócios por conta da pandemia, mas para os que buscam empreender porque ficaram sem alguma fonte de renda, para trazer esse conhecimento, a vida, o cotidiano dos empresários, o que eles fizeram para ressignificar os negócios dele na pandemia, se manterem no mercado e trazer a experiência deles desde que eles começaram, qual que é o perfil de cada empresário. Essa é a importância de vocês estarem aqui assistindo o quadro que é História Empreendedora. Não tem um interesse financeiro. Depois que finalizarmos esse quadro, que serão 10 episódios, não vai ser vendido um curso, não vai ser vendido um passaporte. Não, o interesse é exatamente trazer informações. E eu, Daniele Alves, contadora, tributarista, mestrando em contabilidade tributária, tenho a responsabilidade de trazer aqui os empresários que junto comigo têm a mesma visão e se disponibilizam para trazer as suas histórias aqui conosco, disponibiliza o tempo deles, disponibiliza a forma de poder falar da sua vida. Vocês viram nos dois quadros, nos dois episódios anteriores, eles falaram como foi perder o primeiro foi a esposa que faleceu, o segundo a gente viu o Ailton, que era o irmão do Fernando, e assim sucessivamente eles se doam aqui para poder transmitir a vocês isso. Então, eu agradeço quem já está online aqui conosco nessa sexta-feira, porque nós não pudemos realizar na terça, mas nada impede. E o conteúdo vai ficar aqui disponível para vocês poderem também enviar esse conteúdo, porque notícia boa tem que ser enviada. Notícia ruim não se envia? Então notícia boa, por que você não comunica para o seu parente, para o seu amigo que você vê que tem necessidade de ter esse conteúdo na mão dele? Envia, faça parte dessa corrente do bem, porque sempre quando a gente se dispõe para fazer o bem, de alguma forma esse bem vai retornar para a gente. Mesmo que não tenha um cunho, como posso falar, não tenha um interesse escuso, né? Não tem, aqui não tem. Da minha parte não tem. Mas vem, de alguma forma pode vir, se eu vou receber o bem que eu estou me propondo a fazer, os empresários que estão se disponibilizando, eles vão receber o bem que estão se propondo a fazer. E assim você que compartilhar esse conteúdo também vai receber o bem que todos nós estamos nos disponibilizando a fazer. Dessa forma, eu vou, antes de chamar minha convidada, eu vou falar para vocês como eu a conheci. Então, a Regina Ramalho, ela tem uma parte muito importante na nossa vida, na minha vida empresarial, na vida da DAS Assessoria. Ela cuidou da nossa imagem, comunicação. Eu a conheci num evento e desde então a gente mantém essa relação comercial e essa relação amistosa, uma relação que eu posso dizer de companheirismo.
E Deus tem permitido de estarmos aqui hoje e ela vai contar a história dela à frente da Notícia Pro Trabalho, quais foram os obstáculos, os enfrentamentos, porque sempre há, todo negócio existe, os seus obstáculos, existe os seus enfrentamentos, né? E ela vai trazer pra gente a história dela à frente da Notícia Pro Trabalho. A Regina Ramalho também, ela sempre me entrevista e hoje eu estou tendo a honra de entrevistar ela, uma jornalista. Veja só como eu sou audaciosa. Imagina. Então vou chamar a minha querida Regina, o pessoal que está online. Obrigada a vocês, o Maza. Regina, minha querida, seja bem-vinda ao terceiro episódio do quadro História Empreendedora. Parabéns por você ter aceitado o meu convite e fazer parte dessa corrente do bem, que a gente tem um compromisso, fala que é um compromisso com a economia do nosso país. De alguma forma, isso vai restabelecer as conexões, né? Porque a gente sabe que o empresário, ele também precisa de ideias, precisa desse gás, que são as histórias que vocês, né, vocês trazem para cá no nosso quadro. Noite linda, Dani! Que honra, né, poder ter sido uma das escolhidas para esse projeto, né? Que você falou que por enquanto só são 10, né, pessoas que você escolheu aí a dedo. Então tá entre esses 10 é uma coisa que para mim não tem preço, né? E eu estou muito feliz de poder estar aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, conhecer um pouquinho do seu público. Se meu público estiver assistindo, também conhecer mais um pouquinho de você. Sempre você também está com a gente nas nossas entrevistas, nossas ações. Muito feliz. Maravilha, é uma honra, né? A gente estar podendo hoje participar desse projeto e eu trazer a sua história aqui para o nosso quadro, que vai abrilhantar e enriquecer mais ainda. Depois, quando a gente terminar os episódios, eu vou gerar uma playlist e vai estar a sua história entre as 10 selecionadas aí. Regina, Legal. agora faço as honras. Essa live foi aberta para você contar a sua experiência do empreendedorismo e contar a sua história. Eu sou contadora, mas não vou contar a história. Que nem eu disse, é contadora, vai contar a história? Não. Regina, conta a sua história. Bem, gente, é uma honra estar aqui com vocês. Eu me chamo Regina Ramalho, eu sou comunicóloga, sou jornalista, sou empresária, palestro, sou escritora. Minha primeira formação é em Direito. Se eu for colocar o meu currículo aqui, vai ficar blá, 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 blá. E graças a Deus eu estudei muito. Estudo foi a minha porta de libertação para diversas dores que eu tinha enquanto ser humano. Né? Ele me trouxe várias esperanças. Então, eu acredito que a educação transforma. A informação transforma, por isso eu transformei, isso virou a minha missão, né? A missão hoje da notícia, Dani, né? É conectar pessoas através da informação, com palestras, treinamentos, né? E consultorias na área de comunicação, exatamente porque eu acredito que a informação, a educação, ela transforme. Mas por que eu comecei falando assim, blá, 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 do currículo, né? Um pouquinho do currículo. Porque se você já me conhece, se você já é da minha rede, talvez você não conheça um pouco do que eu vou te contar hoje. Né? Que eu vou contar aqui principalmente para os telespectadores da Dani, né? Para as pessoas que acompanham, os seguidores da Dani aqui no Instagram. Mas quem vê o meu currículo, quem vê eu lá com o canal no YouTube, Notícias Pro Trabalho, quem vê o portal, que comemora 8 anos agora em outubro, Dani, acredita? 8 anos? Vitória. 8 anos agora em outubro. Quem vê a gente fazer aqueles eventos grandes, igual aquele que você participou, trazendo várias informações que transformem, conectando empresários, que vão se ligar, vão se ajudar e vão fazer negócios depois daquele evento, que é sempre assim que a gente comemora o nosso aniversário. Uhum. Não imagina que a Regina não foi sempre assim, né? Ver ela falante, ver ela alegre, ver ela sorridente, como te conheceu lá no curso. E eu não era assim. Né? Eu, lá atrás, né, na minha juventude, eu vivi muitos anos, até começo da minha adolescência, no que eu chamo de caixa preta. Você já ouviu falar da minha caixa preta, Dani? Já viu? Agora, eu não sei em outro meio o que significa.
E vocês que estão nos assistindo, vocês além da Regina Ramalho tem uma caixa preta? Comenta aqui, Gustavo. Comenta aqui o pessoal que está nos assistindo. Deixa eu ver quem mais aqui. Juliana, comenta aqui. Né? Vocês também têm uma caixa preta, que é onde a gente esconde um passado. E quem vê a gente alguns brilhos que a gente já conquistou na vida, quem já vê os nossos troféus, não imagina quais foram os nossos combos, nem o que aconteceu lá atrás. Então, assim, nessa minha caixa preta teve a separação dos meus pais na minha infância, que foi uma coisa muito traumática. Eu virei adulta da noite pro dia com essa separação. Com 4 anos eu comecei já a ter que ter consciência de que as coisas não eram mais aquilo, eu não tinha mais ele ali para me proteger e tudo tinha que mudar. Eu passei por um abuso sexual na infância, né? Eu não fui violentada no sentido jurídico de penetração pênis-vagina, mas eu fui abusada, naquilo que a criança não se deve fazer com uma criança. Isso durou muito tempo, né? Durou dos 4 aos 8 anos. Eu tenho que ir acima da média, então eu tenho um pensamento muito acelerado. A escola não sabia lidar comigo, e eu vivendo todos esses problemas. E eu tenho um distúrbio, que no meu caso, é em razão da genética, eu tenho um distúrbio leve, né? Você tá vendo jurista, jornalista, comunicóloga, empresária, palestrante, escritora, não sei o quê. Fala, né? Eu tenho uma facilidade de aprender. Eu tenho um distúrbio, né, da fala e da escrita chamado dislexia. E ela existe em diversos graus, né, de dislexos. Tem dislexos que são mais leves, tem dislexos que são mais graves, né? Ele pode ser causado em razão de um derrame, de alguma pancada na cabeça, de um trauma muito forte. O meu caso é genético. Meu pai e minha mãe são primos, então eles têm laços consanguíneos de 2º grau. Então, por causa disso, eu tenho as paredes, né, cerebrais diferentes e isso me causa um distúrbio. O que esse distúrbio causa, né, que atrapalha na fase, principalmente na fase de aprendizagem? Naquela época não se conhecia quase nada dos distúrbios da fala e da escrita, Dani. E vocês vão entender como que se conecta com a Regina empresária hoje. Então, naquela época eu quase não sabia nada dos distúrbios da fala e da escrita. E então eu era considerada burra, né? Eu tinha comportamentos inteligentes, mas na prática, para a forma de ensinar, eu era considerada burra. Porque eu confundia algumas letras, ao ponto de escrever Regina, Maria, Ramalho, né, hoje Porto, casada, assim, loura, né? Mãe da Fernanda, da Ellen, Fernanda de 13, ó, beijo feio me assistindo. A Ellen de 10, né, esposa do Helenaldo. Então, assim, mesmo sendo meu nome, se eu fosse escrever repetidamente num cheque, minha mente não gosta de nada que é repetido, Dani. Então, ela tende a errar. Então, cheque, pra mim, pesadelo. Contratos que eu tenho que escrever com várias vezes o meu nome, eu vou errar, até a própria assinatura. Então, alguns sons não chegam para mim da mesma forma para a pessoa, então eu não consigo fazer a pronúncia correta. Sim. Então, para uma jornalista, imagina, não dá nem para sonhar em ser jornalista, apresentar programa. Como é que eu vou falar o teu sobrenome diferente, né? E aí eu podia escolher continuar para sempre nessa caixa preta, com todos esses problemas, os que me disseram que eu era burra, mas eu comecei minha busca por Deus. E comecei a buscar Deus em vários lugares, até ele me encontrar, ou ele me mostrar que ele sempre estava comigo, melhor dizendo, né? Mas ao me colocar no caminho certo que ele queria. E aos poucos eu fui descobrindo que eu não era burra, fui me libertando disso, através de um professor que me abençoou. A gente está num mês, né, que comemora o Dia dos Professores, né? Aliás, hoje, se não me engano, dia 15, hoje. Né? Hoje. Então, o professor descobriu que eu tinha alguma coisa de errada, mas que burra, preguiçosa, eu não era. E eu consegui me libertar. Terminei o meu colégio, tem 4 anos de atraso escolar, Dani, 4 anos. Você tinha noção? Nossa, não. 4 anos. Porque eu reprovei 3 e o 5º eu fugi da escola. E não queria mais voltar. Menina. Eu odiava a escola de um tal jeito que até hoje, quando eu passo nessa escola que eu tive mais problemas, eu tenho uns calafrios ainda. De tanto que foi horrível essa fase. Uhum. Mas também foi a escola, através desse professor, que me libertou. Que me mostrou que as pessoas são diferentes, que eu tinha algo de diferente, mas isso não queria dizer que eu era burra, que eu precisaria de um auxílio diferente, que eles ainda não sabiam qual era, e que eles iam me ajudar. Eles descobriram, inclusive, que minha dificuldade maior era com o português, e hoje eu vivo de escrever, né? Eu vivo de falar e tudo mais, olha que contraditório, né? E que matemática eu era brilhante, que, né, até porque o raciocínio lógico é muito rápido,
que outras matérias eu era brilhante, eles me explicaram as diferenças, eles me explicaram que eu tinha que estudar pelo menos, eu tinha que conseguir pelo menos alcançar o mínimo, porque o mundo acadêmico exige um título, e o título exige uma nota, mas que eles iriam comigo nessa caminhada quanto tempo fosse necessário. E essa conversa com esse professor, depois de passar por uma bateria de observações daqueles professores, me libertou da burrice. E aí eu fui e conheci a internet. E a internet, o mundo do conhecimento se abriu, porque eu não precisava mais do professor. Eu já tinha o livro, que eu já amava ler. Aliás, eu entrei na escola já sabendo ler e escrever. Então, para mim, a escola é extremamente chata, porque eles estavam ensinando para as pessoas o que eu já sabia, né? E eu já estava vendo todos aqueles outros problemas lá em casa. Então, para mim, a escola era terrível. E aí, como que a gente traz isso para o meu mundo, né? Primeiro, eu escolhi o direito, achava que ia para o direito. E para pagar o meu curso universitário, eu fui trabalhar numa empresa onde eu participava dos treinamentos de promoção e eu ia galgando cargos que apareciam. E eu fui parar na comunicação. Quando meu chefe disse, Dani, que eu ia trabalhar na comunicação da Força Sindical, que eu ia coordenar lá, eu falei, você tá doido? Eu sou jurista, tava para me formar, quarto, quinto ano de direito, eu sou jurista, né? Que eu vou fazer na comunicação? Ele falou, não, a vaga que tem é essa, e o seu laudo deu que você tem um perfil. Mas tu tá com medo, neguinha? Porque ele me chamava de neguinha, né? Porque ele falava que ele era meu pai preto, porque ele é um negro, né? E o loirinho, ele falava que era meu pai profissional, meu pai preto. Então ele falava, neguinha, tá com medo? Tá com medo da própria pessoa. Eu falei, não, eu precisava pagar minhas contas, eu precisava pagar minha faculdade. Eu falei, dá pra mim aqui, dá pra mim aqui. E aí, aquele cargo que eu tive que estudar várias outras coisas paralelas ao direito para ajudá-lo ali, naquele desafio, que era transformar o Centro de Solidariedade no maior centro público de emprego da América Latina pela Força Sindical, e a gente conseguiu isso. Vinha gente do mundo inteiro nos ver, eu tinha mais de 60 jornalistas dia, eu atendia, ou da imprensa escrita, ou em rádio, pelo menos presencial, eu tinha uns 3 por dia. Olha só. Tem noção que é você conseguir isso, transformar lá, a gente transformar no que a gente chama no jargão jornalístico, do celeiro do jornalismo. E ali, a jurista, por vontade do Senhor, começava a virar a jornalista. Como eu não sou de desistir daquilo que eu coloco como meta, e eu entendi a importância do conhecimento do direito, mesmo que a ficha já fosse caindo, Dani, que eu era uma comunicóloga, eu resolvi terminar o meu direito direitinho. Sim. Mas para terminar o meu direito direitinho, minha monografia virou Crimes contra a Honra versus liberdade de imprensa. O que me rendeu dispensa de exame de banca. Olha só! Eu fui formada com louvor, dispensada de exame de banca, porque o meu examinador saiu com 101 casos de crimes contra a honra versus liberdade de imprensa debaixo do braço. Como ele é um juiz da área, feliz da vida, porque estava a resposta dos processos dele, tudo ali. Sim. E aí, eu me graduei, me pós-graduei em gestão de comunicação, fui recebendo convites de promoção nessa área. Eu não me via mais no direito. Eu tinha entendido o meu dom. Sim. Que era a comunicação. E que o direito era um complemento desse dom. E aí você comentou que você queria, agora vocês viram um pouco da minha história, né? E que você queria que eu compartilhasse com eles com relação à questão de empresário. E não tinha como te contar para vocês essa questão da Regina empresária se eu não contasse esse passado. Porque ele tem tudo a ver com o que eu faço hoje. E o que eu tive que fazer também, o que eu tive que me reinventar na pandemia, para que eu não sofresse as consequências que todos estamos sofrendo com tudo que aconteceu com o mercado. Comunicação é uma das questões que no Brasil, como não existe uma cultura, são pouquíssimos os empresários como a Daniele que sabem que devem investir em comunicação, que têm consciência que tem que separar uma porcentagem para investir em comunicação. A maior parte corta. Porque a gente não tem uma cultura sobre investir em comunicação. Ainda não consegue ver como luxo empresário. Vocês estão nos assistindo e faz sentido para vocês? Comentem aqui. Queria ouvir vocês. Estou falando muito, vocês não estão falando nada. Será que eu estou falando muito besteira? Quero ouvir vocês aqui. Não, pessoal, então, assim... O pessoal está interagindo, está mandando o coração. Às vezes não faz ainda sentido. Então, vocês vão entender o que eu tive que reinventar.
E aí eu exerci plenamente a minha atividade como comunicóloga, como assessora pública, primeiro pela Força Sindical, depois 8 anos pela Prefeitura. Eu montei a mesma metodologia que eu tinha criado para a Força Sindical, eu trouxe para as prefeituras, né? Eu ajudei a difundir aí os 31 CATs, os 7 CAT móveis. A gente conseguiu trazer uma visibilidade para a prefeitura que ela já sempre teve a verba, sempre teve o recurso, sempre teve o serviço, mas ela não tinha até ter o nosso trabalho lá. Trabalho não era falado na imprensa como é falado hoje. Trabalho, para quem é da minha geração, eu tenho 45 anos, faço 46 em dezembro, Dani. Trabalho antes era assunto do classificado de domingo, ponto. Você não ouvia falar de trabalho nos outros dias dos jornais, você não ouvia falar de trabalho na TV como a gente ouve hoje, no máximo na greve de um sindicalista, quando realmente incomodasse a cidade de fato, quando parasse o serviço essencial. Então, o trabalho da forma que a gente ouve hoje, falar que o porteiro precisa disso, daquilo outro, do porteiro te olhar lá na televisão, olho no olho, e olhar para o repórter e falar assim, eu sou porteiro, eu sou doméstica, eu sou açougueiro, eu sou eletricista. Eles são os eiros da vida, que eles baixavam a cabeça quando o jornalista perguntava qual era a profissão dele. Então, falar de trabalho hoje é assim. E hoje as pessoas estarem empoderadas das suas funções, seja lá qual for, porque o brasileiro não valoriza a babá, não valoriza. É diferente dos Estados Unidos, que a gente pega de direito, bota debaixo do braço, vai lá no banheiro, com orgulho, não tem nenhum problema. Aqui no Brasil, não, a gente quer com dedos. Se a gente tem um título, se a gente já tem alguma história. Então, eu fui e descobri que a minha MPB era mais poderosa do que se eu tivesse seguido e tirado o AOB. Né? Eu nem tirando, porque eu vi que não era para mim. Né? Eu vi que aquele conhecimento era importante para o que eu faria como comunicóloga. E aí depois vem sempre aquele tapa, aquele pé na bunda que te empurra para frente. Então houve uma troca de gestão política. O meu cargo era um cargo de confiança. E eu fui exonerada. E aí eu já tinha aquele sonho, aquele desejo de empreender, aquela vontade de fazer uma comunicação diferente, que eu consegui ter feito tudo que eu quis fazer, tudo que eu quis divulgar, tudo que eu quis emplacar. Todo mundo fala que a Globo isso, a Globo aquilo, que fulano tal, que fulano... Mentira. Eu entendi o processo, eu mergulhava e eu consegui emplacar a divulgação do que eu precisava enquanto pessoa pública, né, de serviço público. Eu consegui emplacar tudo, porque eu entendi o processo que eles precisavam, eu ajudei. Então, eu sabia emplacar, ali eu já tinha me realizado. Mas agora eu queria fazer jornalismo, mas da forma que eu acreditava. E para isso eu não podia ter chefe. Então, quando eu fui, levei esse pé na bunda que te empurra para frente, e depois eu até recebi convite para voltar, tanto para a Força quanto para a Prefeitura, mas o bicho do empreendedorismo já tinha pegado. Na noite que eu fui exonerada, eu dormi escrevendo o projeto, no dia seguinte eu já tinha nome, no dia seguinte eu já tinha sócio, no outro dia eu já tinha cliente. E as coisas iam acontecendo, assim, tudo numa velocidade muito rápida. Sim. Quem é técnico, como você, contabilista, como eu, não sei vocês aqui nos assistem, sabe que para a gente empreender, a gente tem que desenvolver uma série de competências. Então, durante esses 8 anos, eu venho desenvolvendo uma série de competências para ser a CEO da Notícia Pro Trabalho. Para que ele esteja 8 anos de vida enquanto empresa, num país onde a maior parte das empresas, a Dani vai dar as taxas corretas, mas se eu não me engano, sobrevive no máximo até 3 anos. Não sei como vai ficar agora pós-pandemia, né, Dani? Tem que até fazer um pós-pandemia. A taxa é nos 2 primeiros anos. Eles não consigam sobreviver. E aí, né, montei essa empresa e muitos dos desafios a gente teve que realizar. Eu escolhi 2, porque se eu fosse contar para vocês, viraria um livro bem grande, que um dia vai sair. Então, não caberia aqui numa live. Então, eu escolhi 2 desafios como empresária para contar para vocês. O primeiro é antes dessa pandemia e o segundo é nesta pandemia. O primeiro desafio foi pegar, né, e vestir o chapéu do vendedor profissional. Foi bem nessa fase que eu estava até fazendo um curso disso, que eu e a Dani nos conhecemos. Então, minha adrenalina, eu estava fazendo um curso com a Dani e outro curso sobre como me tornar um vendedor profissional. Eu entendi, eu trazia pessoas para vender meu negócio, mas eu via que elas vendiam muito menos do que eu vendia mais.
Só que eu não tinha conhecimento, porque eu trabalhei em órgão público, eu trabalhei em órgão sindical, eu trabalhei mais com questões intelectuais, não com nada material, né? Era com coisas do intelecto. Então, eu não sabia como tornar aquilo material. Pegar o meu produto, que é intelectual, colocar ele de uma forma, precificar. E eu tive que aprender tudo isso. Né? Que muitas vezes as pessoas, quem tem a Dani como contadora, tem a benção de ter um contador bom para ajudar. Né? Eu tive um contador que realmente me ajudou um pouco também. Mas tem gente que não tem ninguém, tem contador que não se envolve dessa forma. Então eu tive que aprender a precificar, eu tive que aprender a vender, eu tive que pôr o chapéu do vendedor profissional. Quando eu fiz aquele curso, que durou 3 meses, que você tinha que passar por um mini TCC para ser aprovado, e ainda tinha que ser aprovado pelos seus colegas de turma, senão você tinha que refazer o curso, senão você não saía com o título. Mas o meu objetivo não era o título, mas era o resultado, né? Dinheiro! Dinheiro no bolso para realizar, continuar com o meu sonho de transformar, né, o mundo conectando pessoas através da informação. É isso. Eu fui e apliquei aquilo, tudo que eu estudei, eu mandei para eles, depois eu tive que mandar um outro, porque eu tinha um prazo para mandar numa terça e eu defenderia numa quarta. Só que daí, na quarta à noite, na quarta de manhã, eu apliquei o meu plano, que eu iria defender. Uhum. E aí, eu vendi projeções de 6 meses. Olha só. Vocês têm noção do que é vender projeção de 6 meses? Para quem não se achava boa em venda, achava que tinha que ser, né? Achava que não podia vender, né? Eu sou comunicólogo, sou jornalista, sou jurista, vou fazer o quê? Vou vender como? Técnica, aprendendo, né? O empreendedor tem que aprender. Quer dizer que ele tem que fazer tudo? Ele tem que jogar em todas as posições do jogo de futebol? Não. Mas assim como um jogo de futebol, quem está na coordenação do empreendedorismo, quem empreende tem que saber o mínimo para saber pedir, para saber delegar, para saber corrigir, para saber ajudar. E aí você quer só trazer o outro para fazer uma coisa que nem está pronta ainda. Então eu acho que vender foi um desafio muito importante. Para você foi também, Dan? Foi. Bastante. Até que a gente mudou a técnica, né? A gente tem... Na verdade, o nosso trabalho é mais indicação, né? O contador, o pessoal técnico, eles têm essa, vamos dizer assim, não é uma vantagem, mas a indicação dos próprios clientes que a gente acaba recebendo mais, né? Porque se fosse para trabalhar um profissional técnico, se fosse para ele aplicar as técnicas de venda, seria bem mais complicado mesmo o negócio. Tem isso. Mas precisa ir Tem atrás. isso, né? Precisa ir atrás, né? E a gente, Esse a gente vem, né? Na área jurídica, por exemplo, você não pode nem vender, vai contra o código de ética. Né? Como é que você vende sem vender? Exato. Só com indicação. E o seu concorrente fazendo outras coisas. Exato. Então, assim, é complicado. E a gente tem, como quem quer empreender, quando você já é funcionário, que você já tem um local pronto, é mais fácil. Porque foi como eu fiz na Força Sindical. Você se mergulha, você veste a camisa da tua empresa, se você está nos assistindo, você não é empreendedor ainda, é um trabalhador, mas sonha em ser empreendedor no futuro, ou sonha em ter uma carreira melhor, de mais sucesso na sua organização, você veste a camisa da empresa, veste o chapéu de dono, mergulha no processo, tenta entender, pede ajuda quando necessário, fala que você não está sabendo, pede ajuda, e aí você vai desenvolver, você vai render. E o empreendedor, ele tem que buscar, ele tem que fazer amigos, ele tem que trocar. E aí meu negócio começa a caminhar, e eu começo a vender, e aí eu tô bem, mas chega a pandemia. Né? Eu vendo, lembra? Palestras, treinamentos, livros, né? Aqui é o meu livro, treinamento, pare de dar desculpa, 107 perguntas vão impulsionar a sua comunicação, né? Uhum. Consultorias, e eu era muito do presencial, porque as pessoas têm perfis comportamentais diferentes. Então, nós somos analistas comportamentais pelo Bem Saber, eu e a Dani. Eu sou comunicóloga, né? Sou de comunicação, literalmente, não só de formação. É o meu perfil comportamental, é o meu dom que Deus me deu. Mas você tem que desenvolver outras competências também para que você tenha resultado. Exato. E aí tudo bem, mas eu sou sinestésica, eu sou de gente, gosto de estar com gente, comunicóloga pelo perfil comportamental, gosto de aplausos, ó, estão batendo palma pra mim, eu tô gostando dos coraçõezinhos, das palmas, tá faltando os comentários aí, mas tô gostando.
Então, não é arrogância, é do perfil. Ele gosta de gente, ele gosta de interação. Né? Se fosse um analítico, ele não é que ele não ia gostar dos aplausos do coraçãozinho, ele ia, só que ele ia ficar mais tímido. Ele não ia te dizer isso, ele não te pediria os aplausos e não te pediria o coraçãozinho. Isso tem a ver com comportamento. Faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Comenta aqui pra gente se estão conseguindo acompanhar. Então, Dani, veio a pandemia, essa menina sinestésica, gosta de gente, com auditório de 400, 500, 800 pessoas, que de repente tá na casa dela, ainda tinha vendido um treinamento por uma outra marca que não era a marca dela, ou seja, ela não tinha poder de decisão sobre aquela parceria, porque aquela parceria, as regras eram da outra marca. Chegou a pandemia. Minha última palestra que eu tinha feito foi em 2019, uma na Berrini, e a outra, até como sair da caixa preta, tá? Foi a palestra que eu tinha feito. E a outra para um dos executivos da Berrini, da Zurich Seguros, e a outra na Vila Mariana, ali no Dia Internacional das Mulheres, e pronto, na semana seguinte não tinha mais. E eu ainda estava com esse treinamento presencial que acontecia lá em Moema, aqui em São Paulo, capital, não sei de qual cidade estamos assistindo. E aí, né? Eu não estava apta às ferramentas, porque todo mundo me falava, hey, vai pro digital. Hey, você é youtuber, minha filha, vai pro youtuber. E o preconceito do jornalista contra os youtubers? Tem, né? Vai pro youtuber, né? E eu tinha maior resistência, até tinha um canal, mas para mostrar para o meu cliente ali no presencial algum produto dos vídeos treinamentos que a gente dava para eles, para desenvolvê-los. Tirar os bloqueios dele com relação à foto, com relação ao vídeo, para ajudá-los a colocar as ideias deles, os conhecimentos deles de maneira mais clara para as pessoas poderem comprar o produto. Mas a tecnologia, tudo isso era terceirizado. E por você não estar atualizado, né, que é uma outra falha que às vezes a gente tem, né, não tinha voltado a estudar com essa loucura toda de empreender, com tanta coisa que eu tinha nova para aprender, de administração, de contabilidade, finanças, de vendas, eu não tinha parado para estudar a minha área de novo. O que tinha atualizado na minha área. Então, tudo isso era terceirizado e eu acreditava que estava sendo bem feito. Eu não conhecia. E aí veio a pandemia. Uma semana para transformar esse curso, que era presencial em digital. Aluno da minha turma com déficit de atenção também. Empresários, né, todas empresárias com déficit de atenção também, ou seja, iam ter dificuldades ao quadrado de se adaptarem. Todos com uma idade que não estavam acostumados com a tecnologia, todos sentindo o mesmo, todos com a mesma dor. E você não podia devolver o dinheiro, por quê? Como é que você vai devolver? O contrato é do outro, não é teu. Você não tem que seguir todas as regras que o outro estabeleceu. Porque eu faria diferente, eu daria mais opções para o meu cliente. Mas eu não podia dar. Então eu fiz uma reunião com ela e falei, olha, com a marca, as regras, conforme vocês assinaram o contrato, são essas. Ou vocês esperam passar a pandemia, que ninguém sabe quando isso vai acontecer, para voltar a ter presencial, ou a gente faz online, e aí se alguém tiver dificuldade, vou pedir para vocês uma semana para eu ajustar isso para vocês, e se vocês tiverem alguma dificuldade, aí eu vou pegar individual, se vocês tiverem dificuldade, vou pegar na mão e vamos juntos. Mas vocês escolhem. E aí elas escolheram virtual. E foi uma bênção para elas, uma bênção para mim. E a chave mental mudou. Regina virou digital. Eu percebi que aquele engajamento, Dani, aquele engajamento, aquele sorriso que eu tirava das pessoas que você me conheceu assim, eu percebi que eu conseguia fazer no digital também. Eu conseguia transmitir conhecimento digital. Eu conseguia abraçar a pessoa sem estar abraçando mesmo no digital. E aí eu gostei. Ai, que lindo. Porque a gente não gosta do que a gente não conhece. Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente fala, metida. Né? A gente tende a não gostar do que a gente não conhece. Sim. E aí eu gostei. E você sabe que, como você, eu sou muito de oração. Eu peguei essa experiência. Eu sentei, orei a Deus e falei, ok, não sei quanto tempo vai durar essa pandemia. Não vou seguir contrato com essa parceria, porque afinal de contas eles viraram franquia e eu não me via tirando dinheiro do meu negócio, que já tem uma marca de 8 anos, para pôr numa outra franquia, numa outra marca, num outro nome.
Então eu agradeci aquela experiência com eles, com elas, né? E falei, vou focar só no meu, mas e agora? Como tornar o meu negócio digital? E Deus falou no meu coração, você vai ser youtuber. Eu não tinha ouvido todos os outros empresários falarem, talvez já era Deus falando por Sim. eles. Mas a teimosa aqui, né? Não ia. Aí eu falei, ok, Deus, então eu vou. E aí, estudar. À medida que eu fui estudando, que eu fui mergulhando, Dani, foram mais de 6 meses com a meta de virar parceiro do YouTube, de conseguir primeiro os 1.000 inscritos, e agora eu preciso das 4.000 horas para virar parceiro, para ter renda também disso. Uhum. Né? No foco não é só isso, eu ganho dinheiro de outras formas. Sim, Mas se a gente tiver mais maneiras de entrar dinheiro na nossa empresa, por que não? a renda vai. Mas se a gente puder fazer uma comunicação e essa comunicação virar dinheiro, que é o que o YouTube proporciona, por que não? Só a besta aqui mesmo que não tinha visto isso. E aí, tudo aquilo que eu ia estudando, eu ia colocando em prática e ia tendo resultado. Agora, eu estou prestes a fazer o meu lançamento do meu primeiro treinamento, ou seja, uma consultoria em grupo, a consultoria que você já conhece, mas em grupo, que, ao meu ver, também vai ser um ganho a mais para os que fizerem juntos, porque se você está fazendo um treinamento só com a Regina, você está levando o conhecimento da Regina. Se está fazendo com colegas, como eu e a Dani fizemos no Instituto Vem Saber, o nosso de analista comportamental, você ganha a Dani ganha a Regina, nós ganhamos vocês que estão aqui com a gente. Então, essa troca, mesmo sejam de negócios extremos, ela é muito rica. Eu sempre usei para mim. Eu ensino os meus mentorados, mas eu montei um treinamento todo especial que está para ser lançado e que vai ter também, Dani, essa questão dessa troca de network. E esse foi o meu desafio. Olha, eu tô no bração agora, pegando conteúdo de anos que estavam lá no canal e colocando a programação do YouTube, né? Sim. Que tá dentro das descrições, tá nas tags, eu tive que estudar tudo isso. Então, ao mesmo tempo que o conteúdo novo já vai no formato correto, porque agora eu desci para brincar do Play, conhecendo quais são as regras do jogo, que antes eu não sabia, e confiava que os jogadores que tinham sido contratados para jogar estavam fazendo correto, eles não estavam. Estavam ganhando para fazer correto, mas não estavam. Então agora eu sei jogar as regras do jogo e tô lá jogando as regras do jogo e tendo resultado. Em breve para lançar o treinamento, já tô vendendo consultoria. E essa foi a maneira, através de novo do conhecimento que eu usei para vencer essa crise nesse momento. Você vê quanta bagagem a gente conseguiu arrecadar nessa sua história, né? Primeiro a história de superação de uma jovem, né? Uma criança com trauma já do que sofreu na sua infância e vem aquela limitação diagnosticada com dislexia, ou seja, fadada a não ser jornalista, a não ser uma comunicóloga. E olha a superação. E exatamente o que foi diagnosticado na sua juventude, hoje você vem operando com maestria, que é fazendo uma ótima comunicação. E fora, né, toda essa jornada que você conseguiu e está conseguindo aí à frente da notícia do Pro Trabalho, realmente essa parte da gente mudar para o digital mexeu muito com a estrutura de pessoas, até eu também tive um pouco de rejeição, não muito assim habilidade, mas a rejeição. O meu conteúdo, a minha conversa, né, os nossos conteúdos, então eu falava, não, eu não vou mostrar para o público, porque Instagram, redes sociais, poucas pessoas se interessam pelo meu conteúdo, que é um conteúdo técnico, então era eu que me limitava mesmo. Mas a gente vai virando a chave, né? Deus, através das orações, vai abrindo a nossa visão e a gente entende que isso é o maior meio de comunicação que existe hoje. E se está aqui é para ser usado, é uma ferramenta que na mão de quem sabe operar traz muito sucesso, traz um ganho gigante, né? E hoje, olha aí, essa história também vem mesmo mostrando que é isso, a gente tem que inovar o negócio, né? Fechou a porta dessa forma,
vamos para outra forma de comunicar, outra forma de mostrar que estamos aqui, mostrar o nosso conteúdo, mostrar a bagagem que tem. E certamente, assim como o meu trabalho, o seu, tem pessoas precisando e não conseguem enxergar até você. E hoje, através dessa ferramenta maravilhosa que são as redes sociais, as pessoas podem ter o conhecimento do nosso trabalho. Então, eu penso que, no meu caso, era um pouco até egoísta, né? Não pensava dessa forma. Pessoas procurando bons profissionais acerca dessa área e a gente não apresentando o nosso conteúdo no mercado, mais eu, né? Porque você já tinha, só não utilizava para a parte de treinamento, pelo que eu entendi, né? Você sempre colocou o seu conteúdo da notícia para o trabalho, as entrevistas, já no Facebook, nas redes sociais. Mas hoje você utiliza para fazer o treinamento, interagir com as pessoas, assim como nós estamos fazendo agora. Eu fiquei maravilhada, eu não conhecia essa parte da sua história na juventude, uma história linda de mulher, né? A força da mulher, a força que Deus colocou nela já natural. Não vou falar nem que é uma mulher empoderada, porque as mulheres têm esse poder natural. E você, através da confiança em Deus, Deus foi te guiando e você desaflorou. É muito lindo a gente ver isso. Uma pessoa diagnosticada a não ser não ser comunicóloga. E foi exatamente o contrário. É um milagre, a gente pode falar dessa forma, não é? Ia desistir da escola no ensino fundamental, Dani, né? Ia desistir da escola no ensino fundamental. Não ia terminar nem o colégio. E hoje duas formações, né? Em direito e no jornalismo. Olha só. E sou pós-graduada em gestão de comunicação e tenho um monte de cursos paralelos, né? Que estou sempre fazendo algum curso diferente paralelo. E com sonho de logo, eu sou mãe também, sou esposa, e essas são minhas prioridades do momento. As crianças vão crescer, mas eu sonho, à medida que elas não precisarem tanto da mãe, de fazer mestrado, doutorado, pós-doc, e se vier mais alguma coisa, porque estudar é uma coisa deliciosa e para mim é uma coisa prazerosa. Ler, né? Conhecer, porque cada conta que a gente atende, a gente tem que dar um mergulho naquela conta que você vai atender. Então, vai atender um médico, dar um mergulho na medicina para entender todos os processos, os prós, os contras, o que pode, o que não pode, o que os CRMs da vida permitem e não permitem, o que as OABs da vida permitem e não permitem. Então, cada caso é um caso único. Então, é uma delícia estudar e conhecer. É gostoso. Agora eu vou, antes de eu pedir para você mostrar, pelo menos, se você aceitar, uma perguntinha do seu livro, se você quiser compartilhar com a gente, eu quero que você passe uma frase, porque assim, você contou uma história gloriosa de superação. E eu sei que nesse período em que você estava passando, eu sei não, eu suponho que nesse período que você estava passando alguma dificuldade, teve alguma frase ou teve alguma coisa que te motivou a ir adiante? Você teve alguma fase dessa que ficou marcado para você, alguma palavra, algum conselho que você recebeu, alguma frase que você queira compartilhar conosco? E se sim, compartilha, senão também já pode seguir dando esse bônus aí do seu livro das perguntas. Pare de dar desculpa, gente. Vamos parar de dar desculpa. Vamos ver se a Regina consegue dar uma dica pra gente aí, dar um pouquinho, um bônus da live. Vamos ver, que ela tem uma bagagem boa. Ó, no dia do professor, né? Aproveitem. No dia do professor, né, Dani? Então eu vou dizer, é uma pena que ela não está mais entre nós, né? A professora Conceição, se não me engano, ela não está mais entre nós. Mas o que ela disse para mim? Que eu não precisava ser boa em tudo, mas só naquilo que eu já tinha o dom. Então, para eu prestar atenção em quais eram os meus dons, né? E aí, se você é cristão, se você não é cristão, então quiser conhecer um pouco mais, né, dentro do cristianismo, tem vários ensinos bíblicos sobre como você conhecer os seus dons, os seus talentos. E se você não conhece ainda, para prestar atenção qual é o seu dom. Pergunta para alguém da sua família.
às vezes é aquela comida gostosa, às vezes é a capacidade de organizar as finanças, às vezes é a capacidade de organizar uma casa. Nossa, quem é dono de casa, quem é mãe, sabe como é importante ter a rotina da sua casa bem organizada para você poder sonhar os outros sonhos. Então, às vezes é para jardinagem, às vezes é para cuidar, às vezes é para ouvir. É uma pessoa que tem uma excelente escuta. Então, seria essa. Para de olhar os seus defeitos. E olhe aquilo que você pode fazer. E não se limite nos seus defeitos. Não vai ser a falta da perna, não vai ser a falta do braço, porque a gente tem amigo provando isso. Né? A gente não, tem gente que tem 2 pernas e não anda de skate. E tem gente que não tem e anda. Né? Tem gente que não enxerga e não anda de skate. E tem gente que. Aliás, tem gente que enxerga e não anda de skate. E tem gente que não enxerga e anda de skate. E não é andar assim, não. É andar fazendo aquelas manobras radicais. Então, assim, quem é que vai dizer o que você pode ou não pode fazer nesse mundo? Deus, Deus, e você. A frase que eu falo em todos os meus vídeos que eu encerro é uma que eu construí com base nisso tudo que eu trouxe, que é: a sua imagem é você quem constrói. É isso mesmo, coisa linda. Gostei das dicas. Depois eu vou cortar e deixar para o pessoal compartilhar. Pessoal que Ó, o livro ele vem assim numa caixa, tá vendo? Ele vem numa caixa, né? Que a gente coloca a tampa dentro dela, para ela fazer uma espécie de escora. Ele é para ficar na tua mesa, assim, ó, incomodando, Dani. Sim. E ele tem 7 passos que vem na instrução, ele vem em história, ele vem tudo que vem no livro, vem uma biografia, né? Vem uma instrução de como você usar essas 107 perguntas. Então tem 7 passos para essas 107 perguntas. Mas hoje aqui a gente vai fazer uma só. Ele só tá bagunçadinho, como eu e a Dani não tínhamos perguntado, ele não tá na ordem, tá? Até porque ele não foi feito para ser utilizado na ordem. Mas eu vou falar para que vocês coloquem um número aí que vocês queiram e vamos ver se eu consigo achar aqui ele na ordem, senão a gente pula pro próximo, combinado? Vamos ver. Ou a Fê vai me ajudar aqui, tentar achar, né? E aí a gente passa para vocês, para que eu possa explicar um pouquinho da dinâmica ao vivo. Interage. Qual é o número aí? Quer falar você primeiro? Ó, vou te dar 3. Fala você o primeiro. Eu quero... De 1 a 107. O 7. Ela quer o 7, Fernanda. A Dani quer o 7. A Fê vai separar aqui para mim, porque tá fora da ordem. E ela vai lhe separando. Então, a ideia desse livro treinamento é que você pegue durante 107 dias uma pergunta e faça 7 passos. Dos 7 passos eu não vou revelar para vocês, mas eu vou revelar o último deles. O último deles é que você termina sempre essa experiência com a melhor comunicação do mundo. Vocês fazem ideia de qual é a melhor comunicação do mundo? Eu estou rindo aqui porque o pessoal já enviou o número que eles querem, ó. 29, 17 e 107. A turma quer todo 7. O que vai 7? Então repete para mim. 17. 7. O 7. 7. 29. 17. 29, quer anotar, Fê? Peraí, deixa eu anotar pra Fê aqui. Ixi, o lápis não tá anotando. 29. 17 e 100. Pode e 100, 17. 107. E 107. É tudo com 7. Você conseguiu entender? Por isso que eu ri aqui. Então, a Fê tá separando lá. Então, assim, a primeira dica... Primeiro eu vou dar dica, tá? Dos 7 passos que vem lá nos 7 passos. Tô revelando, hein? Que é a melhor comunicação do mundo. Vocês sabem qual que é a melhor comunicação do mundo? Não? Não fazem nenhuma ideia? É a visual. Sorriso. Bacana. Então, sempre que terminarem esses exercícios durante os 107 dias, né? Eu peguei a pergunta 7 que a Dani pediu agora. Nesse momento, como ela fala de marketing, ela fala de assessoria, o livro fala de marketing, faz você pensar assessoria, faz você pensar o desenvolvimento da sua comunicação pessoal. Como ele mexe com várias áreas da comunicação, pode ser que aquela pergunta naquele dia não faça o menor sentido para você.
não tem nenhum problema. Se ela não fizer nenhum sentido para você, você vai passar ela para trás. Certo? Combinado? Se ela fizer sentido para você, você vai fazer os 7 passos lá da instrução. Hoje vocês só vão refletir aqui um pouquinho comigo na pergunta. E no final, não é para se sentir frustrado se algo não der certo, assim, no sentido de você ver que algo não está do jeito que a pergunta fizer você refletir, ver que a tua comunicação não está bacana em alguma coisa. Não é para você ficar triste. É para você seguir aqueles passos que está lá no livro, ou no mínimo pegar essa dica do sorriso desarma qualquer pessoa. O sorriso já melhor, já a sua chance de você chegar lá, posso te ajudar? Aí, percebe como que o cliente vai ver? Assim, não. Se o cliente chegar bravo, você não vai dar esse sorriso pro cliente, né? Mas você vai falar para a pessoa, eu te entendo, posso te ajudar? Calma, me explica mais isso de novo. O senhor pode aguardar um segundo? Mas, ó, né? Então, o sorriso é uma comunicação, o corpo inteiro fala, e o sorriso é uma comunicação muito importante. A pergunta que a Dani escolheu, ó, é a Fernanda, se ela puder, ela vai dar depois uns prints e ela vai tentar subir. Isso aí. Mas se não tiver como subir, ela vai só comentar aí nos comentários ou eu comento depois para vocês, tá? Mas essas 7, ó, elas vêm assim, um material gráfico de alta qualidade, porque para os líderes de empresa também pode ser utilizado em grupo, pré-reunião, para quebrar gelo, ou de desenvolvimento, ou constantemente, diariamente, o próprio líder fazendo, incentivando, através dos seus exemplos, os outros ficarem curiosos, mexerem lá na caixa. E aí, sabe aquela pergunta do você quer falar para a pessoa ter boa aparência, você não sabe como falar? O próprio livro faz ela pensar sozinha. Se ela deve ou não melhorar a aparência dela. Olha aí. Então, a 7ª é, já pensou... Eita, Dani, é coisa de Deus, né? Olá. Eu sei disso. Já pensou em escrever um livro como forma de divulgação? Já pensei. E só não fiz, não sei por quê. E aí ela continua. Como e quando será o seu pontapé inicial, Dani? Não sei. E não sei. E aí vocês vêm com estrelas, tá vendo? Que vocês podem se dar a estrelas. Vocês podem pegar uma canetinha dessas que apagam e você pode colocar lá a estrela. Se você se deu 1 estrela, se deu 2 estrelas, 5 estrelas. Por quê? Porque daqui a 1 ano você faz de novo. E aí você vai rever como você estava. Então é como se fosse um coaching em caixinha. Você vai rever de novo como é que você estava, o que você pensava na época e o que você está pensando agora. Daqui a 5 anos você faz de novo. Você pode compartilhar com outras pessoas, então por isso que ele é feito assim em alta qualidade. Ô, Rê, Gostaram da 7? Deixa eu te interromper. A turma aqui que é a minha assessora perguntou assim, o livro já vem com as perguntas e as respostas? Não, é só a pergunta. Eu sou platônica. Vocês gostam de Platão? Eu vou fazer você pensar. Porque no mundo não existem respostas de outra pessoa para a sua pergunta. Né? Como é o nome da sua pessoa que te perguntou? É a Ana Paula. Da sua equipe? Ela tá falando que Aninha, no mundo, se a gente ficar buscando respostas externas para as nossas vidas, a gente nunca vai sair do lugar. Porque nem sempre o que serviu para o outro vai servir para você. As respostas, o livro vai te provar que as respostas estão dentro de você. O que o livro vai fazer você pensar é aonde você está, e ele vai trazer lá dentro dos 7 passos algumas maneiras para te ajudar a chegar lá. E uma é não ficar cabisbaixo, vai ficar com um sorriso. Consegue sorrir para mim? Tá todo mundo sorrindo aí? Mandem carinhas sorridentes aí, mandem coraçõezinhos. Okay. Quem perguntou a 17, Dani? A 17. E ó, o pessoal falou para mim dar uma olhada na caixa, porque assim, o Instagram é uma ferramenta nova para mim, né? Eu comecei a usar esse. E essa é a 3ª live, então eu não tenho muita habilidade. A Fê vai olhar pra gente aqui, né, Fê? Se tem mais alguma pergunta que dê tempo de fazer, ó. A 17. A 17 é como lida
ou lidaria com uma crítica em redes sociais? Quem foi falar 17? Foi me seguir. Me seguir. Me seguir, ó. Como você lida ou você lidaria com uma crítica em redes sociais? Aí você se daria 1 estrela? Se daria 2 estrelas? Se você acha que a pessoa vai te criticar lá na rede e falar, Regina, você só conversa aí com a Dani, tá péssimo. E você vai ficar bem com isso? Você vai falar, ok. Você vai falar, pessoa bacana, que bom que você falou que tá ruim. Me fale quais aspectos que tá ruim. E aí, se aquilo fizer sentido para você, você vai falar, nossa, legal, eu não tinha visto que eu fazia isso, vou deixar de fazer, vou mudar isso, vou melhorar aquilo. Então, como você lida com a crítica nas redes sociais? E aí você vai se autoanalisar e você vai se dar pontos. E lá no 7 passos você vai descobrir como melhorar. E uma dica é o Sorriso. sorriso. Agora a 27, indo na ordem de número, tá? A 27 é: qual tem sido a sua experiência em relação à comunicação? Então, quando você é colocado à prova de se comunicar, seja ela escrita, seja ela falada numa palestra, um convite para você palestrar, por exemplo, seja ela uma oportunidade de você apresentar o seu negócio para o investidor, né, para um cliente que possa comprar o seu negócio nas redes sociais, não sei qual comunicação está te perturbando nesse momento, mas qual tem sido a sua experiência em relação à comunicação? Uma estrela? Você daria... E lá tem quais são 7 passos, né? E aí o último é o sorriso. E por fim, né, era 107, você possui slogan ou bordão? Vocês sabem o que é slogan ou bordão? Lembra quando eu falei que eu tinha uma frase? Sua imagem é você que constrói? É para marcar, né? Vamos pegar o chacrinha, quem é mais antigo, né? Quem não se comunica se estrubica. É um bordão. Ficou muito famoso na nossa época. Então, assim, se você ainda não tem um slogan, um bordão, você vai se dar estrelas aí, vai pensar, né? Então, eu tô perguntando para você aqui, nessa continuação dessa reflexão. Sabe a importância dessa ferramenta para o seu marketing pessoal e profissional? Vocês sabem? Tem muita importância. Você vai criar algo que te marque e é de graça. É só você olhar para você, para o seu negócio, para o que você entrega, para o seu diferencial. Só que se você não ajudar as pessoas a gravarem isso, vai ficar só para você. Então é isso que essa comunicação e essa pergunta está querendo fazer você pensar e refletir. Não tem receita pronta. Porque mesmo que eu viesse com uma receita pronta, porque daqui eu vou olhar você, se eu tiver uma intimidade maior com você, como eu tenho com a Dani, eu vou falar, Dani, é isso, aquilo, outro. Se dentro da Dani aquilo não estiver claro, a Dani não vai pôr em prática. Exato. Ela vai continuar se auto-sabotando. Então, esse treinamento é para tirar personas, quando são autoridades do assunto, como eu e a Dani, e equipes de fora da caixa, mas vem numa caixa. Top. Falando em caixa, eu achei aqui, onde o pessoal falou que tem pergunta na caixinha. Vou ler uma pergunta para você, porque acabou as perguntas, né? Do livro, pessoal. Uhum. E aí, pessoal? Acho que acabou, né, Fê? Não tem nenhuma pergunta do livro mais, né? Olha só, mandou assim, ó. Juliana Ramalho. Parabéns, meio livro. Vou comprar, com certeza. Mas quero autógrafo. Opa, é minha irmã? Eu não tô conseguindo ver daqui. Será que é minha irmã? A Fernanda fez esqueci. Ela quer autógrafo. Ela ainda não tinha visto. Tá acompanhando. Ó. Beijo. Ó, uma pergunta achei interessante aqui é: a inspiração do seu livro veio através do quê? Perguntou aqui. Olha, lembra da experiência comercial que a gente estava? Eu estava escrevendo um outro livro que eu estou para lançar também, que são Dicas Poderosas de Comunicação.
e estava fazendo as minhas pesquisas e os meus estudos na área comercial. E parte desse exercício era eu escrever apenas 10 perguntas que eu devia fazer ao meu cliente para que eu tivesse, o tipo de venda que eu faço, o tipo de produto que eu tenho, como, por exemplo, a doutora Juliana está nos assistindo, ela vende, né, toda a parte de estética, toda a parte dentária, é uma excelente dentista, é professora, aí, mestre em uma série de áreas, mas é uma coisa material, é o dentista. Eu e a Dani, a gente vende coisas que são intelectuais. No caso da Dani, é um pouquinho mais fácil, porque tem pelas obrigações contábeis. Então, a pessoa já vem mais ou menos com uma necessidade. Ela não tem como funcionar se ela não souber notas, se ela não tiver como abrir empresa, CNPJ e tudo mais. A comunicação é muito mais abstrato. Então, é uma venda consultiva. É uma venda onde, através de perguntas, você entende a dor do seu cliente, entende como você vai poder ajudá-lo em termos de comunicação, e isso vai ajudar a aumentar no processo de venda. Então, eu estava fazendo esse exercício de 10 perguntas. E aí eu comecei a lembrar de toda a minha experiência, de todos os profissionais das mais diversas áreas, todos os advogados, jornalistas, pessoas de várias áreas, de várias atividades, e que eu ajudei a construir comunicação de sucesso. Seja ela pessoa, como a gente, uma persona que representa alguma instituição, algum serviço, ou instituição, como foi o caso da Força Sindical, como foi o caso da Prefeitura. Então eu tinha que entender esse processo, e ele é entendido através de perguntas. E eu comecei a pensar quais foram as perguntas que eu fazia para ajudar nesse processo de comunicação. Quando eu vi, eu tinha 100 perguntas, Dani. Olha. E aí Deus falou para mim assim, você não percebeu que você não está fazendo o exercício só de comunicação, você está escrevendo um livro treinamento? E aí o que eu fiz? Eu peguei essas perguntas, fiz filipetas de papel e fui fazer o que a gente chama de pivotar. Eu fui testar. Então, eu já entrevistei mais de 1.000 empresários pela notícia, e não sei quantos só pelo portal, só pela parte de TV. Se consomar portal é muito mais, né? E se somar os que eu produzi com colegas, mais ainda. Então, eu peguei e fui validar com filipetas de papel. Então, eu entrevistava a Dani e a gente fazia filipetas de papel. Nisso, quando a gente estava projetando isso, os empresários testavam lá, né? O que eu tinha pensado na minha cabeça, de tirar algum, escolher aleatoriamente, passar para trás, se não fizesse sentido, pegar a outra, falar sobre aquilo. E aí eu fui criando, fui desenvolvendo, e o próprio empresário ia me dizendo, e se você fizesse, então, por exemplo, um empresário investidor, porque esse livro, ele saiu, como foi coisa de Deus, ele saiu totalmente financiado já. Ele já saiu, eu tive o meu investimento do meu trabalho braçal, intelectual, mas o investimento para lançar ele já saiu, o piloto já, a própria empresa pilotando. Então, eu ganhei o designer da caixa. Né? Quando eu falei que eu queria fazer numa outra caixa, né, que era até de acrílico dessa empresa, que foi uma das patrocinadoras que é a VT Máquinas, tá vendo? Essas empresas todas aqui foram que financiaram o primeiro lote. Ele vendeu 4.000 reais sem nenhum tipo de comunicação. Só nesse processo de pivotar, né, de testar esse produto e de fazer o lançamento lá no nosso aniversário, que eu não sei se foi o que você palestrou, não me lembro. Foi o ano. Se foi no ano que você palestrou, se foi no ano seguinte. E aí eles iam falando, faz isso, faz aquilo, era um tamanho maior, eles chegamos nesse tamanho menor, outros falavam que era para ser menor ainda, eu falava, não, eu queria ficar parecido com carta. Eu quero que tenha um feeling de brincadeira de criança, porque era para desarmar a pessoa, porque a pessoa chega assim, ó. A expressão corporal, quando a gente está com os braços assim, a gente chega muito armado, então a gente tem que desarmar a pessoa. E a gente foi testando. Então, cada empresário foi testando. Eu não sei se você vai lembrar, Dani, mas aí eu peguei e mandei depois essas filipetas de papel sulfite mesmo, rodadas lá na impressora normal, cortadas com uma régua, foi o primeiro pivotagem. A segunda pivotagem dele, eu mandei correr e imprimir na gráfica. Por quê? Porque no teste, eu fui contratada, num desses testes de pivotar, eu fui contratada para dar o treinamento da caixa preta para audiomediação, né? Ou seja, eu ia dar para advogados, mediadores, que são um dos públicos mais difíceis de trabalhar a comunicação, porque a comunicação deles tem muita burocracia, tem muita regra, a OAB é muito chata, e eu ia dar um treinamento para desbloqueá-los disso tudo e, ao mesmo tempo, levar informação. E aí eu falei, vou pivotar com eles lá, mas eu não posso chegar para os advogados
né, que eu não tenho a mesma intimidade de um entrevistado que eu já ganhei, porque eu estou entrevistando, e dava uma filipeta de papel. Então eu rodei na gráfica rapidinho, só com a marca da notícia. Uhum. E coloquei na caixa de acrílico que eu tinha com a minha marca, que eu tinha ganhado desse, que veio ser o investidor dessa caixa final. E aí fiz um maior sucesso, passei por um público que era muito crítico, um perfil de advogados, a maior parte era analítico, né? E aí fez muito sucesso lá no treinamento. Aí, Dani me convida para ir fazer na empresa da Dani. Um encontro com empresários. A gente pivotou lá. Sim. E aí a gente mandou para a criação criou a arte, aí os empresários palpitaram um nome, tinha que ser um nome que incomodasse. Pare de dar desculpas. Impulsione a sua comunicação, sem sete perguntas, impulsionar a sua comunicação. Nas cores, eu queria manter uma cores, que eu já tenho informações privilegiadas como comunicóloga sobre as cores, que tem a ver com o logo, já com a marca da notícia. A cliente investidora falou, ó, tudo bem, na caixa de acrílico vai ficar lindo, mas ela quebra fácil, faz nesse outro material, que é tipo um PVC. Né? Esse outro material não vai quebrar. Então, assim, foram palpitando. Aí foi para a irmã dela é designer dessa investidora, e falou, olha, eu vou desenhar a caixa exclusiva para você, fez uma mais bonita do que a original. E aí foi assim. Aí eu levei ainda a primeira versão, a segunda, então a primeira versão, lembra papel sulfite? Sim. Por isso que não pode ficar no perfeccionismo, tem que ir pro feito. E depois ir transformando no perfeito. A segunda, rodada na gráfica, às pressas, colocada na caixa que você já tinha de presente, uma coisinha fina lá, tipo um folhetinho, desses um pouquinho mais sofisticado. Aí a gente começou, a gente pensando junto, todo mundo palpitando, 100 empresários pivotaram o produto, 100 empresários testaram e palpitaram de diversas áreas, diversos ramos e segmentos, até chegar nesse material que era como se fosse um cartão de visita, de papel gráfico de alta qualidade, que você podia escrever, que daí eu falava, por que escrever? Porque tem que ser uma caneta que apague, porque eu quero fazer com a minha equipe, daí tem que ser algo que a gente possa compartilhar. E a gente foi indo. Quando a gente chegou no custo, daí é uma coisa bacana para compartilhar com vocês, a princípio, tudo mostrava que a gente não ia vender nada. Porque o custo dele, para eu ter lucro, ele teria que ser vendido por R$277. E eu gosto de lucro, gente. Gosto de dinheiro. Gosto de lucro. Dinheiro é bom, é denso, bem ganhado, né? Bem trabalhado por ele. Então, um país onde a pessoa não compra livro, né? Então parecia tudo maluquice. Aí a gente levou para fazer o lançamento já dentro dessa caixa, a primeira versão da caixa que ainda era um pouquinho maior. E a gente levou só 3. Só 3? Dani, só 3. Tinha um lá naquele café da recepção que a gente faz, sabe? Tinha um comigo que eu iria sortear em formato de calendário, acho que era até, porque você lembra que a gente estava testando ainda? E a gente ia testar nesse evento com mais. Então foram 200 empresários, porque nesse evento foi com mais 100 empresários. A investidora tinha mandado fazer em PVC, que não ia ser viável, que dava uma caixa bem grande, pesada, assim, que foi o que a gente levou para usar lá no dia do evento com todo mundo, né? Que a gente fez com todo mundo que participou do nosso evento, do nosso aniversário anual. E aí eu apresentei, fiz o lançamento. Tudo bem, fiz o lançamento, saí de lá, né? Para poder continuar esse processo, para chegar no formato de fazer a venda. Quando eu chego para minha equipe e falo, gente, cadê o exemplar? Sua cliente de Campinas levou. Eu falei, mas como? Não tem preço. Não tem preço ainda. Como que ela levou? Não, ela falou que era dela, ela agarrou, ela não soltava, Regina. Eu falei, mas como é isso? E o outro? Não, mas o outro cliente levou. Eu falei, mas gente, como é que vocês deixam? Não tem preço, não tem nada. Não, eles não perguntaram o preço, eles compraram. Foi assim. Manda a conta. Foi essa a ordem. Aí eu falei, gente... Aí a gente chegou no outro formato e falamos com os investidores fizeram, venderam. Sei que até maio do ano passado, no presencial, eu tinha vendido R$4.000. Parabéns, hein? Né? Esse ano a gente está vendendo menos, porque no online ainda não teve o mesmo resultado, porque a pessoa se assusta com o preço, né? Não é a mesma coisa que estar participando de uma dinâmica como a gente está agora. O material que foi. Mas no presencial eu saio com a mala para fazer uma palestra, por exemplo, uma palestra gratuita. Às vezes eu vou fazer uma palestra gratuita e pergunto, posso levar os meus livros? Pode, Rê. Aí você vai fazer a palestra gratuita, todo mundo sai com o seu exemplar assim, agarradinho. Sim. É isso, nossa.
Isso, Dani. Gostei Gostou? muito, gostei muito. Você participou das pivotagens, É, hein? Depois eu os lembro. seus clientes Eu lá. lembro, eu lembro, foi o teste, aí, e dali surgiu esse livro brilhante aí, coisa linda, viu? Fiquei feliz de Ah, e indiretamente eu tenho participar. novidade. Vou lançar para o público de vocês. Ele vai virar um. A gente está em estudo, Ah, porque eu queria gamificar ele, né? Era o segundo passo. Porque lembra que eu tô falando que eu tô tendo dificuldade com o digital? sim, Não tô tendo o mesmo resultado que eu tenho no presencial, porque no presencial eu vendo as coisas assim, e no digital não tá tendo o mesmo resultado. uhum, Bem, aí todo mundo vem, eu já estava pensando em gamificação, porque eu queria que fizer, não podia ser um e-book, né? Não ia funcionar, não ia dar o mesmo é, efeito. Tinha que ser algo mais sinestésico, que provocasse em você algo a mais, uma brincadeira, uma coisa gostosa, uma coisa que mexesse com você, como mexe o presencial. Então, agora a gente está estudando, tá para lançar um aplicativo. ah, é, Ainda estou vendo quais serão os formatos de venda. Isso vai tornar ao bolso mais acessível, mas para você que se assustou com o preço, comprando diretamente, ó, pelo Mercado Livre ele é mais caro, tá? Ele sai 2 vezes esse preço, porque a gente quer ter lucro, precisa, mas vive de lucro, né? Mas diretamente com a notícia, a gente parcela, tem negócio, falar que viu para Dani tem desconto. aí, ó, a turma que está no meu Instagram, não sei até aonde vai chegar essa live, fala que veio pela live da Dani, aí vai ter desconto, senão não vai ter desconto. Top, muito obrigada, viu, pela sua participação. Brilhante, enriquecedora. A live atinge nosso Nem propósito. tínhamos combinado do livro, Oi? né? Do livro saiu sem querer. Não, nós não Do livro a combinamos. gente não tinha nem combinado, E né? ficou Saiu sem querer. Se não perfeito. fosse a Fernanda lembrar de pôr o livro aqui atrás. Ah, o que é natural fica, né? Sensacional. Bom, então nós já vamos, né? Vou me despedir. Fiquei muito contente, Rê, pela você ter aceitado essa nosso convite, o meu convite de estar aqui contando sua história linda. Ainda tivemos esse bônus que você nos deu com essas dicas aí de comunicação. Você que vai assistir essa live não ao vivo, pergunta a si mesmo essas perguntas aí que a Regina apresentou. Faça você mesmo o seu levantamento, saiba se você está acertando, errando esses aspectos, né? E as dicas que ela mesmo posicionou aqui pra gente, nos concedeu uma história linda de superação, de inovação e de força, porque mulher, para estar na frente de uma empresa, a gente tem. Não, eu não faço parte do vitimismo, porque eu não sou desse clube, mas de fato a gente tem bastante dificuldades por conta de outras atividades que a gente não pode deixar de dar conta, né? Que são coisas que são também muito importantes, que é a família, né? Mãe, ser mãe, a Regina é uma mãe incrível também, tem que conseguir conciliar todas essas coisas, criar, ter uma mente criativa e trazer para a gente essa alegria contagiante dela. Então, é um exemplo de força feminina. Viu, Regina? Muito obrigada. Você Deus te abençoe sempre, continue te abençoando. Precisando, estamos juntos. Tem um desfecho aí pro pessoal? Manda aí o que você sentir de falar. Ah, eu gostei muito de estar aqui com vocês. É sempre muito bom compartilhar conhecimento, a interação de vocês. A minha irmã aí, nossa, foi muito especial ter a Jujuba aí, né? A irmã, eu sou a mais velha de 5 irmãos, né? Nós somos 4 mulheres e um menino. E a doutora Juliana, para mim, também é uma pessoa incrível. Depois acessem aí o Instagram dela. Vocês vão ver quanta coisa bacana aí, se vocês quiserem ficar mais bonitas, se quiserem cuidar melhor aí dos dentes de vocês. E ela é sempre muito estudiosa. Ela é a CDF da turma, tá? Ela é a nota 10. Lembra? Eu tenho um prazo escolar de 4 anos. Ela não, ela é a nossa seguindo já para ser doutora, não só doutora Priscila aí como dentista, mas doutora mesmo na área dela. Então, ó, muito feliz de ver vocês aqui. A Fê, agradecer a minha Fernanda, né, que hoje é minha filha, é minha parceira, minha amiga, tá aqui aprendendo tudo sobre comunicação, ajuda a mãe aqui quando pode, porque eu tô, né, literalmente trabalhando de casa, vou voltar a ter sala comercial em breve, estamos trabalhando nisso, mas nesse momento, mesmo que eu tivesse sala comercial, mas uma decisão familiar, que a Dani sabe, né, Sim, eu percebi que eu consigo, como a minha parte é muito aqui, né,
E eu virei essa chave, eu estou conseguindo dar as mesmas consultorias, os mesmos treinamentos online. Então, eu decidi me dedicar mais à Fernanda e à Ellen, porque uma tem 13, outra tem 10 anos, está passando muito rápido, e de todos os meus sonhos, o meu sonho mais lindo são as duas, Isso. né? E o meu marido. Sim. Então, eu estava perdendo coisas da vida delas, assim, que para mim estava sendo muito sofrido, e Deus me deu essa graça de agora estar conciliando isso, né? Claro, vou ter sala comercial de novo logo, vou voltar a fazer palestras logo, mas não mais naquele ritmo maluco. Eu aprendi a trabalhar. Voltei. Caiu? Caiu, não, voltei, né? Ele tá avisando aqui que vai descarregar o celular. Vai É, cair. então é isso. Mais uma vez, obrigado. Pessoal que nos acompanhou do início até agora, um beijo. Compartilha esse conteúdo. É bom, é importante, tá? Vai acrescentar na vida das pessoas, certamente. Se você trocar por um episódio Netflix, vai trazer mais rendimento intelectual para você. Então aproveita esse conteúdo, tá? É por um tempo, não vai ser sempre, como a gente já limitou, né? Até porque para a gente estar aqui por trás requer bastante atenção, a gente tem que se programar, ter todo um preparativo aqui. E isso, né, a gente faz por amor, mas é como a gente trabalha também oferecendo isso. São serviços que a gente normalmente venderia, não é, Regina? E a gente está conseguindo apresentar aqui para vocês de uma forma free, ou seja, grátis. Para quê? Com o propósito que eu já disse no início. Tá bom? Um beijo. Transformar o mundo através da informação. É isso, é isso. Um beijo, um abraço e um sorriso. Dá um print aí. Quem vai dar um print pra mim, Ana? Vai, Rê. Pronto. Top. Fechou. Beijo, galera. Bom final de semana. Amanhã tem live às 10 da manhã com o ex-deputado federal economista Luiz Carlos Raul. Um tema super, hiper, mega importante. Ali não tem outro tema que seja tão importante quanto a reforma tributária. Desafogar os empresários e desafogar o bolso dos brasileiros que vão no supermercado e os preços estão cada vez mais altos, não adianta só reclamar, tem que participar. Reforma tributária já. Até amanhã. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.